Gestores de inspeção de qualidade. Pessoal, aqui é o Wagner Mello da empresa Inspector Education, tudo bem? Pessoal, hoje o nosso assunto é voltado ao que é um gestor de inspeção de qualidade, quais são suas atribuições e quais são as empresas que mais demandam do trabalho deste profissional. Então, para uma melhor compreensão, a gente preparou um material aqui, tá? E vamos direto para a tela do computador e página por página a gente vai focar no que realmente interessa para a qualificação deste profissional, tá? Para que ele atinja as melhores oportunidades no mercado. Então vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula aqui, tá? Mas antes tem uma mensagem que eu acho muito importante a gente dar entrada nas aulas sabendo disso, tá? Então vamos lá. Sem conhecimento, pessoal, a gente é apenas mais um no mercado de trabalho. É a nossa missão se diferenciar do vizinho ao lado, do concorrente ao lado, porque sem conhecimento a gente vai estar no mesmo patamar do que todo mundo. Então as melhores oportunidades não vai para todo mundo. As melhores oportunidades elas são selecionadas e são dadas para as pessoas preparadas. Então, o nosso objetivo aqui realmente é compartilhar algo de valor com vocês para que vocês consigam se diferenciar da maioria e estar preparado para as melhores vagas do mercado. Então, chega de enrolação, pessoal, vamos direto ao nosso assunto. O que é um gestor de inspeção de qualidade? Então, pessoal, vamos lá. A gente colocou um breve texto aqui, tá? Resumidamente, o que esse profissional faz, tá? Então, vamos lá. Esse profissional qualificado como gestor de inspeção de qualidade, ele é um profissional responsável pelas atividades de apoio aos inspetores de qualidade que ficam no chão de fábrica, tá, pessoal? O trabalho desse profissional, ele é de apoio, é de auxiliar os inspetores que estão em fábrica economizarem tempo em trabalhos administrativos, pessoal. Ou seja, esses inspetores que estão em fábrica, eles estão a maior parte do seu tempo inspecionando solda, pintura, fazendo ensaios não destrutivos, entre outros ensaios. E é muito caro para as empresas hoje contratar inspetores qualificados para estar meio turno fazendo inspeção no chão de fábrica e meio turno está lá nos escritórios, está fazendo seus relatórios. Por esse custo ser grande, tá? Gerou uma oportunidade dentro do mercado, que é a função dos gestores de inspeção de qualidade, que é estar executando esse trabalho para facilitar, tá, os trabalhos administrativos que esses inspetores estariam perdendo tempo nos escritórios, tá, pessoal? E além dessa responsabilidade pela geração dos relatórios dos próprios inspetores que estão em chão de fábrica, o gestor de inspeção de qualidade, ele é responsável por um dos documentos mais importantes dentro da indústria, tá? Que é o chamado Databook de obra ou Databook de serviço, que nada mais é, pessoal, resumidamente, tá, do que um livro da obra, que ali é reunido certificados de qualidade, tanto de matéria-prima quanto de consumíveis, de soldagem, de pintura, de outros ensaios também, relatórios de inspeções de qualidade, ou seja, é o livro da obra, tá, do qual o pessoal conhece por Databook de obra ou Databook de serviço. Quais são os conhecimentos que um gestor de inspeção de qualidade deve possuir? Então vamos lá, pessoal. A área de conhecimento desse profissional é voltada às atividades de inspeções realizadas em chão de fábrica, tá ok? Pois a função é de dar apoio aos inspetores de qualidade na criação de seus relatórios de inspeção diária. Ou seja, pessoal, todo santo dia na empresa vai ter inspeções de qualidade que seus inspetores vão estar realizando. Okay? E os conhecimentos que o gestor de inspeção de qualidade deve possuir, tá? Além de conhecer teoricamente todos esses ensaios que estão sendo executados em fábrica, o que ele deve ter conhecimento é de como fazer esses relatórios. Tá ok? Então, no momento que um determinado produto entra na sua empresa, é definido o padrão de documento para cada tipo de ensaio, tá ok? Que a partir do primeiro passo, o gestor de inspeção de qualidade se reúne com o inspetor de qualidade, isso falando de uma modalidade individual, tá? Ou podemos estar falando de várias. Ele vai falar o seguinte, tá? Olha, o padrão de qualidade a ser seguido é esse.
e o inspetor de qualidade vai falar para o gestor, gestor, essas informações aqui no relatório são padrão, você nunca muda, tá? E essas informações que eu vou te trazer diariamente da fábrica, você vai estar alimentando nesses relatórios. Ou seja, hoje ele vai fazer o relatório 1, amanhã ele vai fazer o 2, o 3, o 4 e por aí vai, tá, pessoal? Não tem um número limite de relatórios, tá? Entendido isso, pessoal, o que faz esse profissional ele ser diferenciado da grande maioria são o conhecimento que ele precisa ter sobre todos os ensaios de qualidade que são realizados em chão de fábrica, tá? Ou seja, esse conhecimento teórico é necessário, tá? E não um conhecimento prático. Por quê? Porque ele vai estar à frente dos processos de estar fazendo relatórios de inspeção de qualidade. E por este motivo, ele precisa conhecer todos os ensaios que na sua empresa são utilizáveis, tá? Então, isso é primordial para que a função do gestor de inspeção de qualidade seja bem desempenhada. Entendido isso, pessoal, a gente vai passar para o próximo slide. Quais são as modalidades de inspeção de qualidade, do qual você, como gestor de inspeção de qualidade, precisa ter conhecimento, tá? Então, como o conteúdo hoje é massa e vai ser bem de valor mesmo, a gente vai passar pelas inspeções mais comuns que você vai se deparar dentro da indústria. Então, vamos lá, pessoal. Um dos primeiros ensaios, ou seja, uma das primeiras inspeções que a gente colocou aqui para dar ênfase, claro, a gente vai falar de mais inspeções, é uma das inspeções mais importantes dentro da indústria, tá? Tanto naval, petroquímica, aeroespacial, entre outras, que é a inspeção de soldagem, tá? Você, como gestor de inspeção de qualidade, precisa conhecer teoricamente o que um inspetor de soldagem faz em fábrica, o que ele analisa, qual que é o tipo de qualificação que ele tem. Por quê? Porque são todas informações que vão fazer parte do teu dia a dia. E resumidamente, o que a gente colocou aqui, tá? A gente colocou qual que é o objetivo dessa atividade, qual que é o órgão certificador que qualifica esses profissionais, tá? E quais são as atribuições que os inspetores de qualidade qualificados em soldagem têm o poder, tá? Então vamos lá. Inspeção de soldagem, pessoal. A atividade tem como objetivo o acompanhamento e a inspeção de todas as soldagens realizadas em chão de fábrica. No Brasil, temos a FBTS, que é um órgão certificador que qualifica os inspetores de soldagem para exercerem essas atividades. É através do trabalho desses profissionais que se dá a qualificação dos soldadores e operadores de soldagem, tá? Além, é claro, da qualificação dos procedimentos de soldagem. Inspeção de pintura. Bom, pessoal, como o nome já diz, resumidamente a gente fez um texto aqui para ser bem objetivo, tá? A atividade de inspeção de pintura, ele tem como objetivo manter o padrão de qualidade de toda a pintura realizada nos produtos fabricados em chão de fábrica, tá ok? Ou seja, esse trabalho ele dá início no processo de recebimento dos consumíveis de pintura, passa pelo processo de preparação de superfície que vai ser pintada e depois de finalizada é feito os testes após a pintura feita, tá? Ou seja, o pessoal faz testes aí. O teste mais comum é a medição de espessura pela camada seca, tá, pessoal? Então tá aqui um aparelhinho, o pessoal tá testando aqui para ver qual que é a camada seca, tá? Qual que é a camada de pintura que foi aplicada nesse produto, tá? E o interessante, pessoal, é que aqui é o seguinte, tá? No Brasil, a gente tem a Abraco, a Associação Brasileira de Corrosão, que ele é um órgão certificador que qualifica os inspetores de pintura nacionalmente, tá? Porém, no mercado você vai encontrar, e é muito comum também, inspetores de pintura qualificado internacionalmente pelo órgão chamado NACE, tá? Então, uma informação muito importante para você como gestor de inspeção de qualidade. Lá no teu documento chamado PIT, que a gente tem outras videoaulas no canal falando dela, ele vai estar citando, se tiver pintura em algum determinado item, ele vai estar citando qual que é o procedimento de pintura a ser utilizado lá e qual que é a modalidade que o inspetor precisa estar qualificado para estar aprovando essas peças. Então lá você vai se deparar se realmente precisa ser inspetores qualificados pela Abraco ou se realmente precisa ser inspetores de pintura qualificado pela NACE.
tá ok? Entendido isso, vamos para o próximo slide. Inspeção por líquido penetrante. Bom, gestor, aqui você tem que conhecer o seguinte, tá? O ensaio por líquido penetrante, ele é um ensaio não destrutivo. Ou seja, ele significa que é um ensaio que não destrói a peça, tá? E este ensaio, ele tem por finalidade detectar descontinuidades superficiais, ou seja, que estão abertas à superfície, onde muitas vezes passam despercebido do olho do próprio inspetor que já é treinado para tentar achar esses defeitos. Mas por esse motivo existe esse líquido penetrante mágico aí, vamos chamar, que realmente auxilia nos produtos a serem inspecionados, tá? Então vamos lá. E esse processo, ele consiste nas seguintes etapas, tá ok? O inspetor vai até a peça, faz a limpeza do local que precisa ser ensaiado, tá? E depois disso ele aplica um líquido penetrante sobre a peça. Geralmente um líquido penetrante vermelho, tá? Então ele, vamos dizer assim, pinta toda a região da peça do qual ele quer ensaiar, deixa aí por 3, 4, 5 minutos, dependendo do procedimento de qualidade, dependendo do que o procedimento de qualidade está falando. Ele deixa esse produto agir. Dali uns 5 minutos, vamos usar como exemplo, pessoal, ele vai até a peça e faz a limpeza dessa peça. Seja com água, seja com um removedor próprio, ele faz a remoção de todo esse produto. No momento que a peça está toda limpa, aos olhos nus, tá? E não tem nenhum resquício, vamos dizer assim, daquele líquido penetrante vermelho, ele aplica um pó revelador, que é um pó branco, pessoal. No momento que ele aplica esse pó revelador, o que ele faz, tá? Como o líquido penetrante que ele aplicou, ele tem uma ação capilar muito grande, qualquer descontinuidade, vamos pegar essa peça como exemplo aqui, qualquer descontinuidade que a peça tiver, esse líquido penetrante ele vai entrar nela, tá? E no momento que o inspetor fizer a limpeza dessa peça como um todo e não tiver mais, vamos dizer assim, a visão de que realmente tenha líquido penetrante ali, ele vai passar esse revelador, esse pó branco em cima da peça, do qual esse pó branco ele tem uma ação de puxar, tá, esse líquido vermelho para a superfície. E no momento que ele fazer isso, todas as descontinuidades, vamos pegar essa foto por exemplo aqui, pessoal, todas as descontinuidades vão aparecer na superfície. Então são descontinuidades, ou muitas vezes defeito, que não são vistas a olho nu, tá? E que por este ensaio por líquido penetrante é possível detectar, tá, pessoal? E no Brasil, a gente tem a ABEND, que é um órgão certificador que qualifica estes inspetores dentro dessa modalidade, tá? Que a gente acabou de citar. E a ABEND quer dizer o seguinte, pessoal: Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Sabendo disso, estamos prontos para ir para o próximo slide. Bom, gestor, vamos lá. Inspeção por partículas magnéticas. Gestor, aqui você tem que entender o seguinte, tá? O ensaio por partícula magnética, ele também é um ensaio não destrutivo. Ou seja, ele não destrói a peça da qual o inspetor está lá testando, ok? E o objetivo desse ensaio, ele é para detectar descontinuidades superficiais, tá? Que estão abertas à superfície, e descontinuidades subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Então, geralmente na indústria o pessoal comenta o seguinte, ó, meio milímetro para baixo até 1 milímetro eu consigo detectar um defeito. A partir disso, a partícula magnética não é utilizável, tá, pessoal? Então, a gente falou anteriormente que a BEND qualifica também os inspetores de líquido penetrante, e aqui também ela qualifica os inspetores por partícula magnética, porque, obviamente, ela é uma associação que qualifica apenas os profissionais de ensaios não destrutivos. Inspeção por ultrassom. Então, o que você precisa conhecer aqui, gestor? Vamos lá. O ensaio de ultrassom, ele também é um ensaio não destrutivo, ou seja, ele é igual ao ensaio de líquido penetrante e partícula magnética, do qual a gente acabou de ver, tá? Este ensaio aqui, ele tem por finalidade a detecção de defeitos ou descontinuidades internas, tá ok? Presentes nos mais variados tipos e formas de materiais, tanto ferrosos como não ferrosos. O seu método consiste no seguinte, tá? Ele consiste na captação de reflexões sônicas refletidas pelo material analisado,
através de um cabeçote. Já vou explicar isso aqui, tá, pessoal? Estas informações são analisadas pelo aparelho e são mostradas num visor, no qual o inspetor qualificado na modalidade poderá averiguar e determinar a existência ou não de qualquer descontinuidade ou defeito na estrutura que ele acaba de inspecionar, tá? Então vamos lá, pessoal, para vocês entenderem o sistema por ultrassom aqui, o que o inspetor ele precisa de informações para iniciar o seu trabalho, tá? Então, obviamente, ele vai verificar qual material ele vai ensaiar, e fazer um ensaio, daí ele vai verificar se ele vai ensaiar uma soldagem ou se vai ensaiar apenas um material buscando defeito. Mas vamos supor o seguinte, que ele vai ensaiar, como está essa primeira imagem aqui, uma soldagem. Ele vai pegar os dados da junta que foi soldada, se ela foi em chanfre em V, chanfre em X, seja lá o qual for, ele vai pegar essa informação juntamente com a espessura da peça e o tipo de material do qual ele está inspecionando. Com essas informações, ele vai verificar o procedimento, tá, de ultrassom, para ele saber qual cabeçote, ou seja, qual transdutor ele precisa estar utilizando para inspecionar esse tipo de peça. E no momento que ele saber qual transdutor utilizar, ele vai ligar o seu equipamento, vai programar o seu equipamento e vai começar a fazer uma varredura em torno de toda a peça em busca de um defeito, tá? Então, a grosso modo, pessoal, ele vai programar esse transdutor para descer toda a espessura da peça, ou seja, para varrer toda a peça do qual ele está inspecionando em busca de defeito. Se tiver algum defeito, esse equipamento de ultrassom, ele vai mostrar na tela a descontinuidade, do qual cabe ao inspetor avaliar se aquela descontinuidade pode passar, ou seja, se é uma descontinuidade, vamos dizer assim, aprovável, ou se realmente aquela descontinuidade já é um defeito do qual ele tem que reprovar para que seja aberto o material e seja reparado. Bom, gestor, agora chegamos num assunto bem interessante, né? Então, vamos lá. Quais são as empresas que mais buscam pela sua profissão, ou seja, que mais buscam por gestores de inspeção de qualidade, tá? Então, vou passar para o slide seguinte aqui, ó, tá? E as empresas que mais buscam por esse profissional são empresas de construção e montagem metal-mecânica, que fabricam determinados equipamentos que vão a campo a ser montado. Então, tanto na fábrica como na montagem depende de gestores de inspeção de qualidade. Por quê? Porque independente se está sendo construído ou se está sendo montado, a geração de documento terá de ser a mesma. Claro que em dimensões diferentes, mas a grosso modo, relatórios de inspeção de qualidade, tanto na fábrica quanto em montagem, precisam existir. E por este motivo, os gestores de inspeção de qualidade são tão importantes, tanto na fabricação quanto também nas empresas que fazem essas montagens metal-mecânica. Entendido isso, pessoal, vamos lá, a gente vai falar de alguns segmentos, tá, que mais absorvem esses profissionais. Então, a gente listou aqui, que são indústrias metalúrgicas, tá, que são segmentos, ok? Segmentos siderúrgicos, segmentos químicos, petroquímicos, segmentos naval, alimentícios, equipamentos para geração de energia e gasodutos e oleodutos, ou seja, empresas de construção e montagem que estão nesses segmentos são as que mais absorvem gestores de inspeção de qualidade, tá, pessoal? Então, qualifique-se, pessoal, se diferencie da maioria, porque as melhores oportunidades não é dado para qualquer um, tá? É dado apenas para os melhores. Então, aproveite esses conteúdos gratuitos, se qualifiquem, busquem informações e estejam prontos para as melhores oportunidades do mercado. E para finalizar, se inscreva na nossa página e não deixe de prestigiar o nosso trabalho, porque isso aqui dá um trabalho maçante, pessoal. Tá produzindo conteúdo de valor. Então participe, tá? Deixa a gente saber se realmente vocês gostaram do conteúdo. Então um abraço, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima videoaula.